Olá, prezados estudantes. Nós vamos agora construir a nossa quarta microaula. Sejam todos e todas bem-vindas. Então, vamos iniciar aqui fazendo uma revisão, né, conceitual. E o primeiro ponto que eu trago para vocês, né, é um conceito mesmo da psicologia jurídica, sabendo que a psicologia jurídica ela não vem para ser uma ciência que vai ser hegemônica em relação aos conhecimentos jurídicos. E também, né, não é o direito que se propõe a ser hegemônico em relação ao saber psi. Então, a psicologia jurídica ela vai auxiliar, então ela vai iluminar para planejamentos e execuções em políticas públicas, como a gente acabou de ver na última microaula sobre a questão da luta antimanicomial que resultou em lei, né? Então, esse auxílio em planejamentos, execuções de políticas públicas, na grande discussão sobre direitos humanos, né? Na prevenção da violência, uma atuação muito forte junto à vara da família, né? E a psicologia jurídica, então, ela vai compreender, através de estudo, através de explicação, de avaliação, como se dá a prevenção e uma assessoria, né, para os fenômenos psicológicos, comportamentais, relacionais, que decorrem dentro da vivência do humano, né? Esse humano que é sujeito a um ordenamento legal, um ordenamento jurídico, né? Esse sujeito que está dentro de uma organização social, né, que prevê comportamento legal, né, das pessoas. Então, a gente vai perceber a contribuição, principalmente ali no final do século XVIII, início do século XIX, de um estudo que foi muito bem apontado pelo Michel Foucault, começa ali em Vigiar e Punir, é um livro que eu indico a todos vocês a lerem, né? E que ele vai, então, trazer a questão do corpo, né? O corpo, esse corpo físico, que é um objeto de poder. Então, busca-se domar esse corpo, né? Busca também punir esse corpo, porque esse corpo torna-se alvo das sanções penais. Bom, todos nós produzimos pensamentos, sentimentos, faz parte da nossa subjetividade. Mas uma forma, né, de apreender esse pensamento, esse sentimento, essa subjetividade, né, se torna difícil, então vamos prender o corpo, né? Vamos punir esse corpo que é instrumento de poder, né? Então, um dos questionamentos que o Michel Foucault vai fazer é exatamente da prisão, né? É que foi uma mudança, né? A gente vai perceber historicamente como esse corpo era supliciado, esse corpo era punido, e como é que agora, né, na Idade Moderna, pensa-se em deter esse corpo através das prisões. E o Michel Foucault, então, vai dizer que conhece-se todos os inconvenientes da prisão e sabe-se que é perigoso, quando não inútil. E, entretanto, não vemos, né, o que pôr no lugar da prisão. Ele fala, ela é detestável solução do que se pode abrir mão. Então, o Michel Foucault, ele vai tratar isso, né, da punição à vigilância, né? Então, buscando compreender que as práticas que estabelecem os discursos da verdade são usadas como técnicas de disciplina e controle, né? Então, onde está o discurso da verdade? O discurso da verdade vai estar na academia, nas escolas? Pode estar nas religiões? Sim. Pode estar no campo de trabalho? Sim. Pode estar dentro das Forças Armadas? Sim. Existe um discurso da verdade, né, que vai usar técnicas para fazer com que esse corpo seja controlado por essas ideias. Então, o Foucault estudou como o poder atua nos indivíduos, ou melhor, como o poder produz esses indivíduos,
né? Porque é toda uma tecnologia, todo um aparato que cerca o meu corpo físico. E nos seus estudos, ele então vai dizer que vai identificar que houve uma mudança dessa estrutura, né, punitiva para uma estrutura de vigilância. Esse corpo que era supliciado, punido, e agora ele passa a ser confinado, né, e está sobre a vigilância, né? Então, acho que essa foto ela representa exatamente isso, né? Então, está o corpo aqui sendo vigiado, existe uma torre, as pessoas estão presas aqui no entorno, elas estão confinadas. Bom, o Michel Foucault, esse grande filósofo francês, ele vai falar que a instituição penal ela não surgiu da filantropia, né? Então, não para fazer o bem das pessoas mas ela ou do humanismo, né? Professado pelo direito penal, mas foi consequência do surgimento de uma sociedade que necessita regular e disciplinar o comportamento humano. Então, esse poder que antes havia supliciado, né, sentenciava esse corpo, triturava o corpo, então ele estava passando agora a controlar esse corpo, né? Então, antes você, ao ser um transgressor ou visto com um pensamento revolucionário, e aí a gente vê várias situações, era a guilhotina, era a fogueira, era o esquartejamento, né? Então, hoje se pune através desse confinamento. Então, as escolas, as prisões, as fábricas, os hospitais, o exército, tudo passa a ser tecnologia que vai aprisionar esse corpo. Então, esse corpo passa a ser submetido à disciplina e à vigilância. Daí o surgimento até das ciências sociais. Então, não podemos esquecer esse detalhe, surge uma nova moral na arte de punir, de corrigir e de educar, não é? Que é esse controle. Então, antes desse corpo que era era punido, né? Era supliciado, né? Porque era de súplica mesmo, né? Esse corpo era condenado, ele vai passando por vários processos. Na sociedade grega, é um corpo que passa pelo banimento, pela exclusão dele, em relação às comunidades, depois tem uma sociedade germânica que traz o trabalho como forma de controlar esse corpo, um trabalho mais escravo, daí vem, né, trabalho, tripalho, né, que é esse instrumento aqui, não é, que era ligado ao corpo humano, né, para desenvolver esse trabalho. Depois vem, na Idade Média, a marcagem, né? Como hoje você usa tornozeleiras eletrônicas, né? Uma forma de marcar, mas antes você e também os uniformes, né? Mas antes, na Idade Média, também você marcava para todo mundo saber que ali era uma pessoa com algum nível de um antissocial ou algum nível de periculosidade. Então, e na nossa sociedade, então, surge a prisão como uma forma de enclausurar esses corpos, né? Então, a reforma e organização do sistema judiciário e penal foi uma reforma bastante ampla em vários países na Europa, né? Quando derivou daí uma nova forma, né? Uma nova maneira de pensar o poder, né? Então, mudanças de métodos, né? Porque sai do suplício, vai para a prisão. E também há um outro método, que era o método, a punição, que ela passa agora a submeter esse corpo à obediência. Não é? Bom, a psicologia, então, do século XVIII para o século XIX, traz, então, o corpo como alvo das sanções penais. Né? Então, o suplício do corpo tem como motivação legal a salvação da alma. Quer dizer, esse ser que pensa diferente, ele não consegue ser enquadrado, então, esse corpo ser penalizado. Então,
O suplício do corpo tem como motivação a salvação da alma, né? Como se corpo e alma fosse algo assim bem distinto, né? Pune-se não mais o corpo, mas a alma, quer dizer, pune os desejos humanos, né? Pune as paixões, pune a sua origem social, a sua hereditariedade, pune a sua doença, não é? Então, são formas de levar o enclausuramento desse corpo. Então, basicamente, chega-se à conclusão que não julga, né, não só os fatos, o que aconteceu, mas julga-se também a intenção, a vontade do réu. Né? Então, por isso, o aprisionamento. E aí a gente vai perceber que o Foucault vai trazer grandes contribuições nesse aspecto. Aqui, né, nas ideias principais, vocês estão vendo aqui, né, o trabalho, aqui na religião, aqui na escola, né, aqui um pouquinho The Wall, eu peguei aqui 2 filmes, né, The Wall, que vai trabalhar essa questão do controle da criatividade, né? Então, como acontece com essa deformação, a escola como deformadora, né? E aqui também, do filme do Charles Chaplin, né, quando faz abordagem sobre a questão do trabalho. Não é? Então, que esse trabalho, o homem se torna máquina. Entra, ele é triturado também, não é? Na sua... dentro do seu fazer, ele é submetido à tecnologia do corpo. E você está automizado. Né? Então, o Foucault ele vai dizer que o corpo está mergulhado no campo político, as relações de poder usam tecnologia do corpo, comprometendo a saúde mental, que é o nosso grande foco, não é? Não tem a menor dúvida. Né? O corpo, sendo, dentro de um ponto de vista religioso, sempre visto num único ponto de vista, de que o humano sempre está devendo alguma coisa, ele é sempre culpado, ou ele é pecador, né? Então a culpa, principalmente nas religiões, inculcar no outro a culpa é algo assim, muito forte, né? Então, isso vai prejudicar, assim como as relações de trabalho, assim como na própria escola, vai comprometer a saúde mental. Por outro lado, a gente vai ver, então, o aparecimento da prisão. É o aparecimento da prisão como uma privação, né, da liberdade, como um direito e também como um bem. Julga-se a vontade do réu, né, no crime, então é interessante, quer dizer, o que levou a você a cometer esse crime, né? Então, a partir daí, você vai ser penalizado e não o ato em si, né? Pune-se os impulsos e desejos, né? E, para isso, é necessário que o direito receba da psicologia uma comprovação, uma materialização dessa observação que ela faz desse sujeito infrator, né? Ou desse sujeito que é portador de sofrimento mental, ou desse sujeito que é um transgressor e que precisa de algo que balize a sua pena através do entendimento de como esse sujeito funciona, como ele se comporta. Então, a partir daí, né, a grande aliança entre a psicologia e o direito acontece através do laudo. Então, o laudo passa a ser a contribuição da psicologia para o direito, né? E como uma justificativa de punição legal sobre os indivíduos. Bom, minha gente, era esse o propósito, né, da gente trabalhar aqui na aula de hoje. Eu quero agradecer a todos por estarmos juntos construindo esses saberes. Um forte abraço.